Bom dia, meninas! Paz do Senhor Jesus! Estamos aqui hoje para mais um Biblioterapia com o nosso 1%, né, meninas? E agora, como eu falei, nós estamos chique demais, nós temos até louvor aqui no nosso Biblioterapia, para a glória de Deus. E essa reunião está sendo gravada, tá? Vai ficar sendo gravada até um pedaço depois da palavra, daí eu encerro a gravação. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que foi trago aqui na palavra para nós. Amém? Então vamos lá, vamos começar hoje vamos começar já com louvor. Se a pastora já quiser orar antes também, pode, fica à vontade, já ora por nós aí, pela nossa reunião e já começar nosso louvor. A paz do Senhor, um bom dia a todas, que Deus abençoe. Vamos então estar orando e vamos louvar ao nome do Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé nesta manhã, Senhor, e te louvamos por estarmos aqui. Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha nos lavar, venha fortalecer, derrama sobre cada mulher, Senhor, e sobre cada pessoa que vai ver e ouvir a tua palavra, ouvir o louvor, que o Senhor possa conduzir e alcançar vidas através desse projeto. Pai, que o teu nome seja glorificado, que o Senhor use os teus vasos, use as tuas filhas, que o Senhor possa trazer conhecimento, sabedoria e graça, Pai. Derrama cura e restauração para a glória do teu nome, Jesus. Amém, minhas amadas. Vou soltar o playback, vocês me dizem se estão ouvindo. Vamos louvar o louvor da harpa cristã, o 467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, no mar da montanha, o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo farto, e ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança
se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Glória a Deus, Deus abençoe, minhas amadas. Amém, glória a Deus. E já vamos passar, então, meninas, aí para a Daiane, né? Ela está falando conosco, trazendo aí uma palavra do céu para nós. Já vou passar para você, então, Daiane, mas obrigada por ter aceito, né, o convite, estar aqui conosco. Amém, Val. Eu quem agradeço pelo privilégio, pela honra de poder ser, mais uma vez, né, instrumento nas mãos do Senhor, e não poderia dizer não a este convite. Primeiramente, agradeço ao Senhor, louvo a Ele pelo dom da vida, pela sabedoria que Ele tem derramado sobre nós, né, e hoje estar aqui é um privilégio muito grande. Eu vou tentar ser breve, mas o Senhor costuma me dar algumas palavras meio difíceis, mas eu não, como disse o louvor agora, eu não solto o cabo da nau, eu fico firme. Então vamos lá, né? Pedi ao Senhor uma palavra na semana passada, quando a Val havia me convidado, eu não pude estar aqui porque meus neném estavam doentes, né? Então eu não ia conseguir trazer algo que fosse louvável, né? Mas eu pedi a ela que deixássemos para a próxima e hoje estamos aqui, para honra e glória do Senhor. E a palavra que ele me deu soou como uma frase. E eu me perguntei, meu Deus, o que o Senhor quer falar? E diz assim, quando ela fala, o céu responde. O que isso quer dizer? Sobre fé perseverante. A fé que se materializa através do falar, da palavra declarada, daquilo que você, assim como pensa sua alma, assim será. E tudo que você declara com fé, estando alinhado ao propósito de Deus, à vontade do Senhor, se concretiza. E eu tenho vivido coisas especiais da parte do Senhor, aprendido a ter fé, aprendido a confiar nele, sabendo que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Muitas das vezes vai ir contra aquilo que eu quero para mim. Mas eu entendo que ele tem planos muito maiores para mim e melhores. Então, essa palavra que o Senhor me deu foi uma palavra que ela está falando comigo, ela está me ensinando, porque eu falo que todos os dias a gente aprende um pouco no Senhor e pela palavra. Geralmente as pessoas vêm falar comigo e eu falo sobre a Bíblia. Eu não consigo mais falar sobre mim, eu tenho que falar sobre o que a Bíblia fala e o que eu vivo através da palavra. Então, muitas vezes a pessoa talvez não seja, não tenha esse hábito, né, de ler a palavra de Deus, são pessoas que talvez nem são evangélicas, mas é assim que o Senhor tem me conduzido e é assim que eu tenho feito. E a palavra, o tema central seria fé, o poder da palavra declarada e o alinhamento com o céu. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 ao 34. Eu vou estar lendo aqui bem rapidinho.
esses versículos aqui. Só sou um pouquinho cega, gente, eu enxergo muito mal. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que havia acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Aleluia! Que palavra tremenda. Eu olho para essa mulher, para a história dela, e eu consigo ver uma fé genuína. Uma fé que enfrentou barreiras, dificuldades, enfrentou a lei, enfrentou o povo, enfrentou tudo que vinha contra ela, porque ela estava buscando a cura. Existem momentos em que Deus espera que tenhamos uma fé genuína, que não dependa de um clamor coletivo, mas de uma voz que sai de dentro de você. A voz que diz assim: eu preciso de ajuda. Sozinha eu não consigo. Eu preciso do Senhor. É Ele que pode me curar. É Ele que tem caminhos que me levarão à cura. Mas eu preciso falar. Eu preciso declarar com a minha boca. Ah, o Senhor sabe tudo o que eu preciso. Ele sabe. Mas Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que Ele quer ter intimidade contigo. E está tudo pronto, está tudo preparado. Todas as bênçãos, as nossas dores, as nossas enfermidades já estão todas ao nosso alcance. É nós que precisamos declarar e buscar. E essa mulher fez isso. Ela teve uma fé ousada, uma fé que não mediu esforços para receber. Ela podia dizer: não, o Senhor Jesus pode vir até mim, Ele entende que eu não posso estar no meio da multidão. O Senhor Jesus entende que pela lei eu sou uma mulher impura e eu não posso tocar em ninguém. E muito menos falar que pela lei eu vou estar tornando todos impuros. Ela tinha todas as desculpas plausíveis para não ir até o Senhor. Mas ela estava com fé, crendo que ela receberia o milagre se ela tão somente tocasse no Senhor. Era uma mulher que vivia de forma isolada. Ela não podia ter contato com pessoas. Eu acredito que pela medicina, pelos anos em que ela sofria dessa hemorragia, ela era uma mulher debilitada fisicamente. Imagina nós menstruarmos um mês inteiro, a gente morre, né? Faltam nutrientes, vitaminas, isso é fisiológico, né? Entendo isso, que essa mulher estava à beira da morte, sem força alguma. A Bíblia não relata que alguém a levou, que alguém a conduziu até ele. A Bíblia simplesmente diz que ela ouviu falar que ele estava ali e ela passou no meio da multidão. Talvez ela não conseguisse nem andar de forma, né, como a gente anda, talvez fraca, rastejando, não sei. Mas eu consigo imaginar dessa forma, que mesmo com todas as dificuldades, ela enfrentou aquela multidão. E ela buscou o milagre dela, a cura que ela precisava. E quando ela decide, ela declara com fé,
o céu responde com poder. Então é sempre assim, se você declarar com fé, o céu vai responder. O céu se move segundo a nossa ação. Por isso que a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Precisamos ter ações, atitude. Ela falou com convicção antes de ver o milagre. Ela entendia que todo mundo estava ali esperando que Jesus tocasse. Todos. A multidão toda ia até Jesus esperando que o Senhor tocasse neles e fossem curados. Porque era assim que eles viam Jesus operando os milagres. Mas ela fez de forma diferente. Quem sabe aquele seu milagre ainda não chegou porque você está sempre fazendo a mesma coisa que todos estão fazendo. Quem sabe hoje não é o momento de você parar e pensar, não, eu vou fazer algo diferente daquilo que ninguém está fazendo para alcançar o resultado que ninguém está alcançando. E é algo particular contigo. Talvez aquilo que o Senhor exigir de mim não vai exigir de você. Então nós temos que entender isso, que na vida daquela mulher o Senhor viu a perseverança dela. Há mais de 12 anos ela sofria, ela padecia daquela enfermidade, ela não desistiu. Eu entendo isso, que ela não desistiu porque ela lutou, ela buscou pela cura, mesmo tendo gasto tudo que ela tinha. Era a última chance, talvez, de receber aquele milagre sobre a vida dela. Então, ninguém falou por ela, ninguém orou para ela ser curada. Ela teve uma atitude, ela tocou com as suas mãos no milagre que ela estava buscando. Então, fé genuína não é negar a realidade que eu vivo hoje. Eu não estou negando, ela não estava negando a realidade em que ela estava, de impossibilidades. Mas ela se submeteu àquilo. Ela entendeu que ela precisava tirar os olhos do problema, tirar os olhos da dificuldade e olhar para o mestre. E foi o que essa mulher fez. O que saiu da sua boca pode ativar o mover do céu na tua direção. Então, a nossa boca, a nossa língua, ela tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele está em Provérbios, essa palavra. Então, o céu responde à fé. O céu, ele não vai responder às nossas emoções. Ai, se o Senhor lembrar de mim. Ai, se o Senhor me curar. Ai, se eu receber aquela bênção. Isso é emoção, é emocional. O Senhor, o céu, ele responde a uma fé ousada. O nosso emocional, muitas das vezes, vai nos limitar. E somos nós que colocamos esses limites. E Jesus estava cercado por uma multidão tão grande, todos tocavam nele. Só que, no momento em que ela tocou, foi diferente. Porque ela tocou no Senhor de forma diferente. E Jesus conhecendo, a palavra diz lá no verso 30, e logo Jesus conhecendo que de si mesmo saíra virtude. O próprio Jesus falou. O próprio Jesus disse a ela, disse ao povo, que saiu virtude dele. Ela não tocou por um acaso. Ela tocou com propósito. Ela tocou com intenção. Ela estava de forma intencional fazendo aquilo. E quando ela falou, ela se alinhou com o propósito dos céus. A cura sobre a vida dela já estava disponível, já estava preparada. Todas as bênçãos estão preparadas. É nós que talvez não estamos nos preparando para recebê-la. E antes do toque, houve uma palavra liberada, antes da ação. Então, se você lembrar lá de Gênesis, o Senhor fez a terra pelo falar. Tudo começou pelo falar, pela palavra. A fé começa na fala e a cura se manifesta na atitude. Então, a fé se manifesta na fala e a cura pela ação. Então, tem que ter uma ação. Ela falou, acreditou, agiu e recebeu. É um passo. Eu falo que não é uma fórmula, mas é assim que a Bíblia nos orienta. Precisamos falar, precisamos declarar, precisamos agir e então receber. É a sequência que toda mulher de Deus precisa buscar. E quando uma mulher fala com fé, o céu se move para confirmar essa palavra. Jesus confirmou a resposta do céu. Filha, a tua fé te salvou. Ele a chama de filha. Ele não chamou ela de mulher Não, ele diz filha. Só chama de filha quem tem intimidade, quem conhece. Ela conhecia o Mestre. Ela estava declarando que ela sabia quem ele era, o Messias. Então Jesus não disse, foi o seu toque que te curou. Não foi.
Foi a fé, movida pela ação, movida por uma atitude, mas foi a fé dessa mulher. Então, o céu, ele responde ao som da nossa fé. Então, não falta milagre, falta fé. E isso eu falo assim para vocês, mas é para mim também. Havia um significado em tocar no manto. Havia um significado. Ela, como eu disse, ela foi super intencional. Essa mulher do fluxo de sangue, ela era muito inteligente. Porque, na época, o manto, ele era trazido como o nome de talit, para os judeus, né? O talit, aquele manto que ficava sobre a roupa deles, tipo um chale. Aquilo lá se chamava o talit. E conforme está escrito em Números 15, eu anotei aqui, só não vou ler, depois vocês podem estar lendo, número 15, 38 ao 39, ele explica a respeito do talit, do manto. Essas franjas lembravam os judeus de andar segundo a palavra. Neste manto, na borda dele, no final deste manto, haviam franjas. Essas franjas eram chamadas, eu não sei se a pronúncia é essa, tzit, tzit. Tzit, tzit. Isso era o nome dado a essas franjas. E essas franjas traziam um significado muito grande. Ele representava autoridade espiritual, ele representava a presença de Deus. Então, explicando assim de forma bem rápida, a franja, ela carregava a autoridade. Quem tinha aquele manto e carregava nas suas bordas as franjas, estava dizendo, comunicando que essa pessoa, ela praticava os mandamentos do Senhor, que totalizavam em 613 ordenanças. Não era uma, não eram duas, não eram 10 mandamentos, eram 613 ordenanças. Então, o Senhor Jesus, ele veio cumprir a lei, ele veio fazer aquilo que a palavra dos antepassados diziam, e ela entendeu isso, ela sabia disso, ela tinha conhecimento da palavra. Aí é que entra a grande diferença. Não é só declarar, é saber o que você está declarando. É ter conhecimento da palavra do Senhor. E isso foi o diferencial na vida dessa mulher. Então, ela não tocou em qualquer parte do manto. Ela tocou justamente na orla desse manto. E ela foi intencional, ela estava ciente do que fez, ela reconheceu quem ele era. Ela poderia ter pedido uma oração, Senhor, ore por mim para que eu seja curada. Mas ela não quis incomodar o mestre. Ela não quis, talvez, prejudicá-lo, porque pela lei, os fariseus estavam todos ali, né, ao redor do Senhor, e eles esperavam qualquer deslize para poder condená-lo, mas ela entendia sobre a lei. Ela sabia. Então, ela via nele o mestre, o Messias. O poder do toque não saiu do tecido, mas da presença divina de Deus. A fé foi a chave que abriu o fluir do poder, e ela conhecia as Escrituras. Em Malaquias 4, o versículo 2 diz assim: mas, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Asas aqui, na tradução hebraica, ela tem a conotação de, a pronúncia dela é kanaf, que significa asas, o manto, né? Então, ela sabia que se ela tocasse nas asas, no manto, ela estaria protegida, ela estaria guardada. Então, foi o que ela fez. Foi um ato profético. Foi um ato profético. O toque foi apenas o ato, né? O ato profético de fé. E daquilo que ela já havia declarado. Toda vez que alguém toca na orla, estava declarando: sou separada, sou santa, né? Eu pertenço a Deus e devo andar nos teus caminhos. Ela conhecia a lei. Ela praticou. Salmo 91, ele fala assim: aquele que habita no meu esconderijo. É muito poderoso. Eu vou até achar ele aqui, porque este salmo, muitos procuram estar declarando, né, o Salmo 91. Às vezes acontece alguma coisa lá e ora o Salmo 91. E realmente, talvez a gente não tenha esse conhecimento do quanto esse salmo é poderoso. E conhecendo nas Escrituras o significado de cada termo, a gente vai entender por que essa mulher foi tão intencional. Ele, pois
Ele o livrará das armaduras da vida e os protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrangerá sobre as suas asas. Aqui, asas tem o mesmo tradição, o mesmo significado da palavra hebraica kanaf, que quer dizer manto. Ou seja, Jesus, ele com seu manto, com a orla do seu manto, ele nos acolhe, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra, ele libera cura sobre a nossa vida. Então, tocar no manto de Jesus é um ato de fé. E, de forma simbólica, eu acredito que você se colocando na presença dele, você entendendo que só ele pode trazer essa cura, só ele pode fazer algo dentro de você. E por isso que a mulher do fluxo de sangue entendeu. Mulher, entenda uma coisa. Há poder naquilo que você declara. O que você tem declarado dentro da sua casa? O que você tem declarado dentro do seu lar? O que você tem falado a respeito dos teus filhos? Sobre aquilo que você deseja para a vida deles? Você tem falado palavras de bênção? Ou você tem reagido ao sistema, ao mundo, ao que o mundo está dizendo? Ah, não façam isso porque não. Eu ouço pessoas falando, não tenham filhos porque o mundo já não dá mais para criar filhos. A Bíblia já diz o contrário, tenham filhos. Encham as suas aljavas. Só que nós nos deixamos levar pelo medo, pela incerteza. E a fé é a única maneira de agradar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então necessitamos de fé, declarar a palavra dentro do nosso lar, onde o Senhor nos colocar, seja no nosso local de trabalho, porque muitas mulheres aqui hoje passam mais tempo no seu local de trabalho que dentro da sua casa. Quem sabe é ali o seu lugar onde o Senhor te colocou para você declarar a vida. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Porque não vivemos por fé, não vivemos pelo que vemos, vivemos por fé. Não é o que eu vejo que vai dizer se isso é ou não real, se vai ou não acontecer. É a minha fé. A fé daquilo que eu conheço. E não tem como você desenvolver fé se você não conhecer a palavra do Senhor. O céu, ele responde à voz da fé e não à voz do medo. A Bíblia diz que o Senhor nos deu o espírito de ousadia. Vão dizer que você é louca. Mulher, você está declarando isso? É impossível. Não, para o meu Deus não é impossível. Tudo é possível ao que crê. Então declare sem medo. Mesmo que pareça loucura, mas declare. O céu, a palavra de Deus diz em Mateus 16, 19, que aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. E o que eu desligar na terra será desligado no céu. O poder e a autoridade está sobre nós. Não é sobre mim, não é sobre o que eu penso, mas é o que a palavra diz. E nós precisamos tomar posse. Nós precisamos nos apoderar disso. Hoje se ouve falar muito sobre mulheres empoderadas, e eu ouço isso e fico calado e penso, mulher empoderada não é aquela mulher que se sobressai ao homem, mas é aquela que, submissa a ele, entendeu que ela precisa ser a coluna, ela precisa ser o pilar, ela precisa ser aquela que busca e valida o seu esposo. Entendem isso? É o que o Senhor está falando e eu preciso só entregar aquilo que o Pai está dizendo. Hoje Deus te convida a abrir a sua boca. Muitas mulheres são tímidas. Muitas mulheres têm vergonha até de falar em público, orar publicamente. Mas você entende o que é oração? Falar com o Pai. Eu na minha infância, eu não fui criada como meu pai. A Val conhece uma parte da minha história. Eu não fui criada como meu pai. Eu não recebi essa criação, eu não tive essa referência de filha, né? Essa troca que existe entre pai e filha. Então, eu não sabia pedir nada. Eu sempre tive que buscar aquilo que eu necessitava. Isso desde criança. Então, essa relação minha com Deus, eu tive que primeiro curar algo lá atrás, que era a paternidade. Eu tinha uma paternidade ferida. Eu transferi isso para Deus. Aquele que deveria me cuidar, aquele que deveria me guardar, me proteger, não fez, que era o meu pai. Então, essa visão eu transferi para Deus. Eu pensava, se
meu pai não fez, Deus também não fará. E eu precisei mudar isso. O Senhor permitiu eu viver algumas coisas para hoje eu entender que Ele sempre Ele usa nossas feridas, Ele usa as nossas dores para, quando curadas, elas se tornar remédio na vida de outras. E quando você entender isso, você não vai mais olhar para as suas dores e para as suas feridas e lamentar. Você vai glorificar o Senhor e vai dizer, Senhor, isso não é para morte, isso é para vida. Porque outras mulheres vão ouvir o meu testemunho e vão dizer, se ela consegue, eu também consigo. Não ficar se lamentando e se sentindo vítima da situação, quando você, na verdade, é protagonista da história. Através da sua vida, o poder de Deus vai se manifestar e se aperfeiçoar, para que se cumpra a palavra dele. Foi isso que aconteceu com essa mulher do fluxo de sangue. Eu acredito que 12 anos ela nunca desistiu da sua cura. E ela foi com muito poder, com muito desejo. Então, declare cura onde há enfermidade. Seja uma enfermidade física, seja uma enfermidade emocional, porque a Val pode estar depois falando sobre isso. Muitas das nossas dores, muitas das nossas enfermidades no corpo estão relacionadas com a nossa ferida na alma. Uma alma ferida, ela fere o próprio corpo. Porque você vai deixando para lá, deixa para... Não, hoje eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho que... Calma, mulher. Desacelera. Dá um tempo, cuida de si. A palavra de Deus diz assim, amará a Deus sobre todas as coisas, amará o próximo como a ti mesmo. E aí você está esquecendo da parte, você está pulando a fase, você está amando todos e esquecendo de si mesma. Não está se amando, não está buscando esse amor por si própria. E às vezes onde você poderia arrancar essa força de dentro de você para poder ajudar o próximo, você já não está mais conseguindo, porque você já está enfraquecida. De tanto lutar sozinha, de tanto, sabe? Então eu vejo isso. Ame-se, mulher. Se cuide. Se precisar de terapia, faça, porque é maravilhoso. Não é errado. Não é antibíblico. O próprio Jesus, ele se assentava ao colo de João, ele deitava-se sobre o peito dele. Isso eu vejo como um sinal de humildade, de dizer, eu preciso do outro. Eu dependo de Deus, totalmente. Mas eu preciso um do outro. Nós precisamos uma das outras. E isso, essa mulher do fluxo de sangue, ela me ensina sobre essa fé maravilhosa. Mas você pensa, nossa, mas eu estou orando, eu estou declarando, mas está demorando demais. Neste tempo, neste processo, o Senhor está te forjando. Ele está preparando você. Ele está levando você, muitas das vezes, para o deserto. Porque lá você vai conhecer o que está no seu coração. Você vai saber, você vai entender se realmente você está pronta para receber. Não é sobre um Deus que não pode te entregar algo, é sobre você que talvez não esteja preparada. E a nossa mente, como diz em Romanos 2, o 12:2, precisamos nos moldar, precisamos mudar a nossa mentalidade. E não nos amoldar ao mundo, ao sistema, ao que ele diz que é. Dá medo de você olhar para o sistema, para as coisas aí fora, dá medo, você olha assim, meu Deus, aonde vamos parar? Mas daí eu olho para a palavra de Deus, eu olho para o que a Bíblia fala e eu entendo que tudo está se cumprindo. Eu só preciso acalmar e aquietar o meu coração. Porque quando você fala com fé, o céu responde com poder. E isso temos inúmeros relatos na nossa Bíblia. Tudo que você declarar com fé acontecerá. Ana orava, chorava por um filho. E o Senhor deu esse filho a Ana. Quantas outras mulheres clamaram? Esther clamou pelo seu povo. E foi uma resposta rápida. Mas Esther entendeu que era sobre o Senhor. Era sobre... E em momento algum no livro de Esther é citado o nome Deus. Mas é um livro totalmente voltado a Deus. Porque ele, muitas das vezes, ele sendo quem ele é, ele nem precisou aparecer ali. Mas a gente entende que ele é soberano.
Ele é um Deus sobre todas as coisas. E é sobre isso, mulheres. Eu entendo que o Senhor está nos chamando para um tempo de ousadia, de entrar com poder e autoridade sobre a causa que tem mexido e queimado no seu coração. Eu não sei qual seria hoje aquilo que você deseja buscar e alcançar, mas eu creio em nome de Jesus, pelo poder da palavra do Senhor. Aquilo que você declarar com fé, independente do tempo, porque talvez seja amanhã, talvez seja daqui a um ano, mas nunca se canse de esperar em Deus, porque essa espera, ela não é em vão. Você não vai perder tempo. Aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, voarão como asas, como águias, com asas como águias. Está lá em Isaías essa palavra. Então, a palavra já está comunicando aqueles que esperam. O momento da espera não é um momento perdido, é um momento de ajuste de propósito, de alinhamento com o céu, daquilo que o céu tem para você e daquilo que você está buscando. E quando alinhamos essa busca com o Senhor, as coisas fluem. E eu não vou dizer que estamos isentas de passar por tribulações, de passar por dificuldades, de sofrer perdas, de sofrer... Não, não é sobre isso, mas entendemos que é sobre Ele. É sobre o Mestre. É sobre sermos mulheres posicionadas para cumprir o ID do Senhor, para fazer a vontade dEle. E eu, em um momento da minha vida, eu disse, eis-me aqui, Pai. E quando eu declarei isso, eu não entendia que eu estava fazendo algo muito poderoso. E isso implicou para mim renúncia, abrir mão de coisas que talvez eram boas, talvez não, eram boas, mas que para viver a vontade dele, eu precisava abrir mão. Hoje, a maior dificuldade, talvez, nossa, seja isso, renunciar. Abrir mão de coisas materiais, abrir mão daquilo que eu posso ter para alcançar aquilo que um dia terá valor sobre todas as coisas, que dinheiro nenhum pode comprar, que é a nossa eternidade, a nossa ida para o Senhor, né? Então, o Senhor vai cobrar talvez de mim o que Ele não vai cobrar de você, como eu falei antes, mas eu entendo que não que o Senhor trate cada uma de forma diferente ou especial, não é sobre isso. Carregamos propósito. E talvez o meu propósito não seja o mesmo do seu. Então, o que isso comunica? Não se compare. Não se compare. Mulher, se tem uma coisa que nos atrapalha a nossa caminhada com ele, é a comparação. Eu olho para a irmã que está à frente de mim e penso, nossa, como não conseguiu chegar lá? Quando eu poderia dizer, uau, ela está caminhando, ela está à frente. Eu também quero caminhar e também quero chegar lá. É sobre isso. Celebre a vida da outra. Eu tenho que entender, isso é identidade firmada. Isso é identidade, maturidade. Uma identidade formada. Eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me chamou e para que o Senhor me chamou. Agora, quando eu não sei quem eu sou, quando eu não entendo para que o Senhor me chamou, eu vou estar sempre olhando a próxima, eu vou estar sempre de olho na outra e almejando ser como ela. Cuidado. Cuidado, porque isso pode atrasar. Talvez a demora esteja aí, porque você não está focando no que é seu, no que é para você, e você está olhando o que é do outro, ou da outra. E o Senhor não nos chamou para competição. O Senhor nos chamou para ser como soldados, que à frente de uma batalha, eles se unem um ao outro, para proteger os que estão atrás. É sobre isso. Se de repente ela está à sua frente hoje, ela passou por desertos e lutas que você ainda não conseguiu vencer. Mas que em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Espírito Santo irá te conduzir. Se ainda não chegou o momento de cantar o hino da vitória, é porque talvez não seja o momento certo. Não antecipe coisas, sabe?
para mostrar que você venceu algo. Não antecipe. Espere o tempo certo. Espere o tempo de Deus. Existem chaves liberadas a nosso favor. E essas chaves, você precisa tomar posse delas para abrir essas portas que o Senhor já disse, está liberadas. O acesso é seu. Mas calma lá, eu não posso te deixar ir sem antes tratar o ego, tratar o orgulho. Eu tenho entendido. Isso que eu estou falando aqui, meninas, é daquilo que o Senhor fez e está fazendo em mim. Eu tinha muita necessidade de ser aprovada, de ser vista, de ser aceita. Tudo por causa de um problema. A rejeição. Que também precisa ser vencida. Que precisa ser tratada. Como? Reconhecendo, primeiramente. Reconhecendo que você tem esse problema. Admitindo que você precisa ser curada. Depois, buscar por ajuda. Não saia pela vizinhança falando o que você está passando, o que você está sofrendo, ou injustiças que você tem vivido, porque muitas das vezes a pessoa só está esperando você falar para depois que você se retirar, ela simplesmente dizer, tá vendo, fulano? Está lá na igreja, mas olha aí o que ela vive. Não quer dizer que nós devemos esconder a realidade em que vivemos. A mulher do fluxo de sangue não escondeu a realidade dela. Mas é saber para quem levar, para quem falar, com quem eu vou abrir meu coração. Eu louvo ao Senhor porque eu tenho meus pastores, que são pessoas maravilhosas, que desde que eu cheguei na igreja eles têm me ajudado. E o Senhor colocou na minha vida a pessoa da Val, que tem sido bênção, que foi um divisor de águas, concretizando aquilo que já havia começado em minha vida. E tem muita coisa ainda para ser curada, para ser tratada, porque ao momento que você vai vencendo uma, vem outra. Ao momento que você vai crescendo aqui, você já vai entrando para um nível maior, né? Eu costumo a comparar com um mergulho, né? Eu não cheguei a mergulhar, mas a gente entende que é assim. Quando você começa a se distanciar da superfície e você começa a entrar nas profundezas, a pressão aumenta. A pressão na sua mente aumenta. Então, na vida espiritual é assim também. À medida que você vai se aprofundando em Deus, à medida que você vai crescendo e caminhando com Ele, e você vai entrando e se enraizando, a pressão começa a aumentar. E não é para te fazer desistir, não é para fazer você entender que está errado, que não é por aqui, talvez eu escolhi o caminho. Não. É o Senhor comunicando, sim, filha, o nível aumenta, a pressão aumenta, a cobrança aumenta. Então se acostume com isso. Não vai ficar fácil. Não, evangelho não é fácil. O evangelho, a palavra diz que o evangelho é loucura. Então, você vai entender, mas agora eu vim para Jesus, a minha vida parece que, meu Deus, piorou. Ou você está no caminho certo. Você está fazendo aquilo que o Senhor tem para você. Pasme, se tiver tudo bem, se tiver tudo ok, cuida. Cuida. Porque eu entendi isso. Eu comecei a caminhada com Jesus e a minha vida era muito leve. Até eu entender que para limpar o Senhor precisava cavar um pouquinho na minha estrutura para poder mexer. Porque eu vejo assim, você vai recebendo rótulos de todo mundo. Rótulos da família, rótulos dos amigos, rótulos da sociedade. Todo mundo tem algo para falar sobre você. E eles nunca vão falar sobre quem você é. Eles sempre vão falar sobre aquilo que você fez ou faz. Então, esses rótulos, eles vão ficando gravados ali. E você mudou, você viveu algo novo do Senhor, mas eles ainda vão estar lembrando disso, daquilo que você foi. Mas a palavra diz assim, não olheis para as coisas que ficaram para trás. Eis que faço uma coisa nova. Ei, vocês não estão vendo? É isso que a palavra diz. Desperta, mulher. Desperta! O poder de Deus está sobre nós. E a palavra diz que na nossa fraqueza, no nosso momento de debilidade, é que o poder dele se aperfeiçoa. É nesse momento que o Senhor, que sai virtude dele sobre nós. E é lindo.
É lindo. Às vezes, mesmo você chorando, mesmo você querendo ser abraçada, mesmo você querendo receber algo do Senhor, o Senhor te envia para dar, para fazer, porque viemos para servir. Então, somente para servir um ao outro. E nessa, eu sirvo você, você me serve. Essa corrente vai fazendo com que nós, mulheres, vamos nos unindo nossas forças para um propósito: alcançar almas, alcançar vidas. Eu louvo ao Senhor pelo trabalho da Val. Um dia eu falei para ela que essa mesma mão que um dia não tinha forças nem para carregar a própria Bíblia, foi o que ela relatou, é a mão que o Senhor tem usado para levantar mulheres que talvez não tenham forças para começar a caminhada. O Senhor permitiu a Val passar por esse vale, por esse mal, por tudo que ela viveu, que a história dela é linda, mas o Senhor permitiu tudo isso com propósito. Não que o Senhor só use o problema, só use o mal para se manifestar, não é sobre isso, mas é porque o Senhor entende que o nosso ego, ele pode se elevar muito. Nós temos que ter cuidado com isso. E as nossas feridas, as nossas marcas, assim como o Senhor Jesus tem as marcas em seus punhos dos cravos que ficaram sobre ele, essas marcas nos dizem quem ele é, e não somente o que ele fez, mas quem ele é, o que ele venceu, o que nós vencemos para estar aqui hoje. E o que você deseja vencer? O que você deseja alcançar? Peça ao Pai. Peça com convicção. Mas também não peça qualquer coisa, porque muitas das vezes estamos pedindo algo que não convém. Algo que vai nos tirar, talvez, lá na frente da presença dele. Busque por discernimento, pela sabedoria, para que você consiga, então, alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. E aí vai fluir. E aí tudo vai acontecendo. Eu tenho um caderninho aqui, não sei se vai dar para ver o que está escrito, mas ele é de 2023, se eu não me engano. E eu havia feito um propósito de 40 dias sem refrigerante e sem carne, porque era uma das coisas que eu mais tinha dificuldade de abrir mão. Então eu falei, Senhor, eu vou fazer um propósito contigo. Não era barganha, é que eu precisava me colocar ali naquele momento e abrir mão de algo que eu tinha dificuldade. E o Senhor entendeu. Eu falei assim, que eu queria girar uma chave para destravar as bênçãos em todas as áreas da minha vida. Eu me sentia fracassada em tudo. Eu me sentia uma pessoa sem objetivos e sem futuro, assim. Eu não tinha perspectivas. E eu falei, Senhor, espiritualmente eu quero alcançar algo em Deus. Quando eu falei o eis-me aqui, a minha vida virou, a chave virou. Eu não entendi o que eu estava pedindo, mas o próprio Espírito de Deus estava me conduzindo a isso, porque ele tinha pressa, né, em fazer algo na minha vida. E eu buscava por um dom. Eu falava, Senhor, eu quero ter unção de chegar, de orar, de pôr as mãos, sabe? Eu achava lindo. Eu via aquelas mulheres de Deus fazendo isso e eu falava, nossa, eu também quero. Só que eu não entendia que havia um preço. Há um preço. E eu precisei buscar e pagar para ter isso. Não é por demagogia, não é para se vangloriar, não, não. A Bíblia diz, busque por dons. Peça a eles, né? Então, você tem que buscar. Você tem que querer, desejar, ter ambição espiritual. Você não foi feita para ficar sentada num banco de uma igreja, só ouvindo. Não. O Senhor não nos fez para isso. O Senhor nos fez para ir adiante, para buscar mais, para ter mais conhecimento e sabedoria. E era isso que eu queria. E esse caderninho, ele era de 2023. E aqui eu anotei as minhas orações, eu anotava os meus pedidos. 2 anos depois eu voltei aqui, foi esse ano, abri ele novamente e vi algumas coisas que o Senhor fez. E eu comecei a entender que precisamos, mais do que tudo, verbalizar, como foi o que eu disse, né, na palavra,
declarar, verbalizar, escreva, anote aquilo que você quer. Ah, é um sonho muito grande, é grande demais para mim. Você está pondo limites em Deus. Não é o Senhor que está dizendo que não é possível. É você que muitas das vezes coloca limites. E eu tenho algo assim que eu desenhei uma casa, eu sou projetista, eu não sou formada, mas eu sou projetista. Eu queria fazer a faculdade de arquitetura, cheguei a ganhar bolsa e tudo, mas, enfim, eu desisti. E eu fazia projetos, né? Alguns projetos foram edificados, foram concretizados e tal. E um dia o Senhor falou para mim, faz a sua casa. Desenha a sua casa. Ah, eu comecei a desenhar conforme aquilo que o Senhor me mostrou. Só que aí eu comecei, não. Conforme eu ia desenhando, eu ia tirando. Não, isso aqui eu não posso, é muito para mim. Não, essa cozinha com lava-louças é muito para mim. O Senhor falando, filha, é você quem está dizendo. Entendeu? Não é sobre coisas. Eu não estou falando aqui sobre coisas materiais, não, tá? Não é só sobre coisas materiais, mas é uma forma de você mostrar para o Senhor que você crê naquilo ali. Então, escreva. E eu tirei incômodos. Eu queria uma casa com quarto para o meu filho mais velho, quando ele vir visitar. Eu queria quarto para os meus filhos pequenos, que estão comigo hoje. A minha suíte master, sabe? Para mim, era um sonho muito grande. E o Senhor falou, tá bom. Assim como você me pedir, eu farei. E eu falei, não. Aí o Espírito Santo, sabe, ele falou, filha, acorda. Vai lá, desenha como você quer. Você pode. Não estou dizendo que o Senhor vai fazer exatamente aquilo ali. Mas você pode sonhar, acreditar, ousar, se permitir. Essa é a palavra, se permita. Se permita ser bajulada por ele, pelo Pai. Você é filha. Você não é uma mulher qualquer, você é filha. E sendo filha, você pode pedir o que você quiser ao Pai. Se ele ver, se ele entender que isso não vai te tirar da presença dele, ele fará. Então não é sobre ter coisas, não é sobre isso que eu estou falando. Mas é uma forma da gente entender e compreender aquilo que o céu está declarando hoje. Então eu desenhei a minha casa e coloquei no meio da minha Bíblia. Toda vez que eu ia ler, eu olhava para aquilo ali e falava, é grande demais para mim. E o Senhor dizia, você que está se tornando pequena, não sou eu. Se ache. Às vezes a gente precisa se achar um pouco. Sabe? Não é se achar sobre as pessoas, se achar sobre si mesmo. Se amar, se validar, né? Não esperar que o outro te valide, não esperar que o outro te diga tais coisas. É bom, receber elogio é maravilhoso, mas a gente tem que ter um cuidado com isso. E é o que o Senhor tem me ensinado. Eu amava receber elogios e aquilo era o que me movia. E eu parava quando eu recebia críticas. Eu tinha dificuldades com críticas. Hoje eu engulo seco. Posso não estar concordando, mas eu oro e falo, Senhor, se é para o meu crescimento, o Senhor está usando alguém para mostrar algo que eu não estou vendo, então eu aceito. Dói. Ah, não é legal você ouvir de alguém falar, você é muito grossa. E eu responder, grossa é você. E aí? Então é sobre isso. Reconhecer quem eu sou, reconhecer minhas falhas, reconhecer que eu preciso de ajuda e dizer e declarar sobre abaixo do céu, sobre a terra, que aquilo que você tem fé, aquilo que você declara com fé, tem poder para acontecer. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Val, e eu quero até pedir perdão se eu passei do tempo, mas é o que o Senhor colocou para mim, eu precisava falar, é algo que eu tenho vivido, é algo que eu tenho experimentado, né? Bem rapidinho aqui, só falando sobre o meu celular, numa live que eu participei com a Val, gente, não dava nem para ver direito quem que eu era. O celular todo quebrado, todo rachado, e eu falei, Senhor, meu Deus, como que, né? Mas, enfim, eu não tinha, no momento, condições, recursos para poder adquirir um novo, e estava preparando ali, a gente ia fazer a imersão, aconteceu a imersão, né, sobre o lançamento do livro, que é outro projeto lindo que o Senhor colocou aí na vida da Val. E eu
meu celular caiu e se partiu ao meio e ali acabou a história. Fiquei sem celular por um bom tempo. E o meu esposo falou, amor, vai lá comprar um. Vamos, né? Vamos apertar um pouco aqui o nosso orçamento, mas não dá para ficar sem celular. Eu falei, tá. Eu fui lá, cheguei na loja e o Espírito Santo falou assim, você vai fazer ou eu faço? Aí eu olhei pro celular e falei, tá bom. A moça ficou me olhando assim, não entendeu muito, né? Bem louquinha, saí lá de dentro e vim falando. Falei, ó, senhor, tá bom, eu não vou comprar, mas eu vou falar, eu quero um celular bom. Eu não quero um celular qualquer, não. Toda a vida meu celular sempre foi barrelinha, sempre foi dos outros, eu sempre aceitei. Hoje não. Hoje eu quero falar pro senhor, o senhor vai me dar? Ah, então tá bom. Eu quero um S24. Aí fui olhar o valor do S24. Minha filha, né? Então, aí eu falei, mas eu não recuei. Eu parei de pôr limite. Falei, senhor, é esse que eu quero. Pelo menos se não for esse, mas que tenha essas funções, né? Porque eu quero poder mandar meus vídeos, eu quero poder fazer live como hoje. Não ajuda? Não é para o reino? E o Senhor falou, tá bom, filha, descansa. Fomos por imersão, eu fiquei sem celular, todo mundo queria falar comigo, e eu dizendo, e as meninas falavam, você tem que comprar o celular, eu estou esperando em Deus. Passado uma semana não, um dia após o imersão, meu filho liga e fala, mãe, vou te dar um celular. Não consigo falar com a mãe, ele ligou o celular do meu esposo, né? Aí eu falei, tá bom, filho, mas eu quero esse celular. Ele assustou, né? Ele falou, não, mãe, eu não posso te dar um desse. Falei, você não, mas o Papai do Céu pode. E eu pedi esse para Deus. Aí ele silenciou, ficou uma semana sem falar comigo ali, não falou mais nada sobre o celular. Eu fui orei. Falei, e aí, Senhor, eu não quero celular baratinho, não. Porque o Senhor falou que ia me dar um bom. Passou mais uma semana, minha cunhada falou, tô sabendo que você ganhou um celularzão, é? Eu falei, eu ganhei? Eu não tava sabendo, né? Aí meu filho manda mensagem, ô mãe, terça-feira por aí seu celular vai estar chegando. Eu, tá bom. E aí, adivinha? O Senhor me surpreendeu. Eu não tô aqui falando, eu tenho dificuldade ainda com isso, mas eu ganhei um iPhone. Eu ganhei um iPhone. Eu esperava por um iPhone lá no fundinho, lá do meu coração, sim. Mas eu fui assim até humilde, né? Fui humildezinha ali. Falei, Deus, é sobre isso. E o Pai me surpreendeu. O Pai me presenteou. Louvo a Deus pela vida das pessoas que Ele usou como um canal, né? Como um instrumento. Só que depois disso, Val, o Senhor me fez uma pergunta. Você estaria disposta a abrir mão desse celular para alguém que precisa? E eu não consegui responder sim. Eu falei, ai, Senhor, mas o Senhor acabou de me dar. É sobre isso. É sobre você não se apegar. Você pode ter, mas não se apegue. Não se apegue. Esteja com as mãos livres para dar, porque o que você recebe é muito maior. E é isso que o Senhor colocou no meu coração hoje. Val, muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida. E Deus abençoe a vida de cada mulher que está aqui hoje. Muito obrigada por emprestar seus ouvidos. E é sobre isso. Forte, né, meninas? Não se apegue, tá vendo? Quem está disposta a ganhar um celular do sonho e aí abrir mão. Misericórdia, hein? Todo mundo fala, misericórdia, Senhor. Abrir mão, ganhar é muito bom, né? Mas abrir mão de algumas coisas não é fácil. Glória a Deus pela sua vida, pela palavra que você trouxe hoje. E falou muito ao meu coração. Mais uma confirmação do Senhor por algo particular meu, que eu estou aí, né, em oração com o Senhor. Você trouxe aí mais uma vez. O Senhor é assim, gente. Não sei com vocês, mas comigo Ele responde não uma, duas, mas geralmente é umas 4, 5 vezes. É no mínimo 3 vezes. Não sei que mistério é esse aí. Que toda vez que o Senhor fala comigo, Ele vai usando pessoas. E é assim, é numa palavra, é num louvor, né? É assim, do nada aquele negócio chega até mim. É a mesma palavra,
muda, claro, né, a forma ali, mas é a mesma coisa. E algo muito bacana, né, que a Dai falou, sobre a estagnação, né, aqui que ela trouxe outras palavras, claro, mas ela falou sobre o mergulho, né, usou mergulho, eu também nunca mergulhei. Aí, mas a gente sabe que tem, né, essa pressão conforme você vai aprofundando. Então, é muito fácil estar na superfície. É muito fácil estar aqui, né? Mas quando a gente se propõe a fazer algo, a ir mais profundo, aí além, aí o negócio pega. O bicho começa a ficar irado com a nossa vida, porque se a gente estiver ali quietinho, tá tudo bem. Mas começa a se mexer. E aí tem outra coisa. Tanto dá para a gente usar, né, a questão que você trouxe do mergulho, mas do voo. Experimenta quando o avião começa a decolar, você está bem ali, está tudo bem. Quando pega uma altura, misericórdia, você tem que segurar e fechar, porque senão os tímpanos não aguentam. Parece que vai explodir, né? Às vezes dá até dor de cabeça, dor de ouvido, dor no dente, porque é o nervo vago, né, que a gente tem aqui. Então, por quê? É mais uma colocação aqui, meninas, né? Mais uma confirmação aqui. Não fique da forma que você está. Queira sempre mais, queira sempre ir além de onde você está, sabe? E uma pergunta eu vou deixar aqui hoje para nós, e é para mim também, tá? É para mim também, é para nós, não é para vocês, é para nós. Ei, mulher, por que você parou? Qual foi a área da sua vida que você parou? Que você estagnou? Que você está aí quietinha? Deixa eu aqui mesmo, tá bom assim? Qual foi? E eu encerro a minha fala com isso e vou pedir para a Dai, que está aí no poder, orar por nós. E depois que ela orar, eu paro aqui a câmera e se alguém quiser dar um testemunho também, pode ficar à vontade. Isso é hora, Dai, por nós. Amém. Amém, amém. Que palavra, né, Val? Nossa, como que Deus vai fazendo. Você fala aqui, aí o Espírito Santo já comunica ali no seu coração algo que já estava queimando, e é sobre isso. É o que o Senhor quis falar hoje, é a palavra dele. Talvez não é o que queremos ouvir, mas é o que precisamos ouvir, né? Eu sempre tenho falado isso. O Senhor não me usa para falar o que quero falar, mas o que precisa ser dito. E eu falei, eis-me aqui, eu disse, Senhor, como diz o louvor da harpa, né? Não solte o cabo da nau. Então é sobre isso. Não vamos soltar o cabo da nau, de jeito nenhum. Vamos segurar firme e seguir, independente das tribulações. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e nos imaginar vivendo em uma outra atmosfera daquilo que o Senhor trouxe hoje para nós. Pai querido, Pai amado, queremos te louvar, Senhor, e engrandecer o teu nome. Agradecer a ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem falado a nosso respeito. Pai, nós louvamos a ti, Senhor, por quem tu és. Não somente pelo que o Senhor fez, mas por quem o Senhor é. Eu oro pela vida dessas mulheres que estão aqui hoje nesta live, dessas mulheres que se dispuseram a ouvir, Senhor, a tua voz através da minha vida, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha destravar tudo aquilo, Senhor, que tem impedido elas de crescer, tudo aquilo que tem impedido elas de destravar, seja no ministério, seja na vida familiar, seja na vida financeira, Senhor. Eu não sei qual área da vida elas estão precisando hoje, Senhor, da sua ajuda. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que elas declarar com fé, eu creio em nome de Jesus que o Senhor fará, porque pela fé veremos grandes coisas, pela fé no Senhor veremos os milagres de Deus acontecendo sobre nossa vida, sobre a nossa casa, seja a cura de uma enfermidade, Senhor, seja sobre um sonho a ser realizado, algo que você deixou guardado, mulher, lá dentro da gaveta. Talvez porque um dia você recebeu uma palavra de que você não seria capaz, de que era muito grande para você. Mas hoje o Espírito Santo, ele está comunicando ao seu coração.
Não deixe de sonhar. Tudo aquilo que o Senhor colocar em seu coração, toda a visão que o Senhor te der, Ele trará a provisão do céu para a sua vida. Não tenha medo, tenha ousadia. Busque, clame, fale, chore, grite. Faça a sua parte. Não fique parada. Não fique inerte aquilo que o céu já tem sobre a sua vida. Levante, mulher, deste lugar de medo, de insegurança, e receba o novo do Senhor, receba o renovo no seu espírito. Tenha fé para falar das coisas que o Senhor já fez. Testemunhe sobre aquilo que o Senhor já realizou sobre a sua vida. Não se envergonhe de ser quem você é, por causa do que vão falar. Mas entenda uma coisa, você carrega algo poderoso dentro de você. Algo que o Senhor já colocou. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a vida de vocês, mulheres, um tempo novo, um tempo de despertar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. É com muita gratidão que eu coloco as minhas palavras e digo: eu creio em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. A Dai tá aí, ó, gente do céu, acho que é Dai em 2, sei lá, uns 4 meses, 6 meses, no máximo, ela cresceu 20 anos. Em graça, em sabedoria, em cura. Né, Dai? Que linda. Ai, eu me emociono muito, sabe? Porque eu sempre me senti improvável. Eu sempre me senti incapaz. Peço perdão pela emoção aqui, mas Imagina. Vai. é muito lindo o que Deus está fazendo na vida das pessoas, através da minha vida. Nem eu tinha menção de tudo isso, sabe? Eu ouvi pessoas falar assim: você carrega a paz que excede todo entendimento. Cara, eu achei que falei, meu Deus, que exagero. Porque me viram passar por situações que talvez elas não conseguiriam, não porque não têm capacidade, mas talvez porque não acreditam na própria força que carregam, né? E a nossa força vem de Deus, sempre falo isso. Eu tive perdas recentes que ainda, sabe, tem a marca ali. Eu falo, Senhor, eu não vou questionar por quê, mas eu quero entender para quê, sabe? Dói muito. A perda é algo que fica uma marca profunda em nós, mas o Senhor falou que Ele quer me usar. Ele quer me usar como... Tá usando, tá usando. Né? Tá usando, glória a Deus por isso. Eu falo isso. Eu tenho essa facilidade de falar, de comunicar, né? Boa sanguínea. Deus deu dom. Para dar o temperamento, né? Para ajudar. Nada, mas qualquer temperamento Deus usa na fala, né? Claro que o sanguíneo é um pouco mais fácil. E eu sou assim, eu tenho muito mais colérico do que o sanguíneo, mas quando o sanguíneo desperta sobre o meu colérico fica envergonhado. Não deixa o outro se sobressair quando é necessário, né? Então é sobre isso. Eu não posso usar o temperamento para muleta, né? Para dizer assim, eu sou assim porque é do meu temperamento. Não, meu temperamento tem que entender que eu sou guiada pelo Espírito Santo. Amém, exatamente. É sobre isso. Amém, meninas, muito obrigada. Cadê ela? Tainara falou que queria dar um testemunho. Aí vou abrir aqui para ela, então, dar um testemunho. Resumido, tá, Tainara, por causa do tempo. Não sei se mais alguém quiser também, já coloca a mãozinha aí para depois falar. Tava tão bom, né, gente? Se deixar, nós ficamos aqui até. Muito bom. Pode falar, Tainara. Abre seu microfone, sua câmera. Que poderoso, Dai, que palavra maravilhosa. Não tinha como ser diferente. Eu venho acompanhando já há algum tempo o processo da Dai e o crescimento dela é muito notório em todos os cantos. E eu sou uma das pessoas que
do meu jeitinho, como ela falou, tem o temperamento, né? Eu do meu jeitinho fleumática, que bem no meu cantinho, bem calminha, quietinha, eu pulo de alegrias pela vida dela. E algo que ela ministrou, que foi em questão de não se apegar, que foi algo que o Senhor trabalhou muito no meu coração. E antes eu queria ler aqui em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Essa palavra, ela falou muito forte ao meu coração quando eu comecei na caminhada com Deus. Eu sempre fui uma pessoa que me apegava muito às coisas. As pessoas me davam e eu guardava, por mais que se estragasse, mas eu não dava para ninguém. Não dava de jeito nenhum. Falava, não, é presente, é meu, me deu. Eu comprei, me deram, tinha tudo isso, né? E quando eu entrei para o Evangelho, conheci os pastores, pastor Anderson e pastora Daiane, que foram bênçãos na minha vida também. E eles me ensinaram a questão do trabalhar para o reino, né? Algo que eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero ser essa pessoa que não sabe ajudar, não tem esse coração aberto, né, em abençoar outras pessoas. E o Senhor falou comigo. Ele falou, então, filha, dê tudo que você tem. Dê o seu tempo, dê o seu carinho, dê o seu amor, dê aquilo que as pessoas precisarem. E eu fui com o direcionamento do Espírito Santo, claro, porque às vezes a gente não interpreta 100% aquilo que o Senhor nos entrega, e tem muita gente que não busca essa interpretação em Deus e acaba fazendo por emoção, acaba fazendo que, na maioria das vezes, pode nos machucar. E eu fui pedir direcionamento para o Senhor, e eu já cheguei a ficar sem ter o que vestir para ir para o culto, mas o Senhor, ele sempre falava, não se preocupa que eu estou preparando. Eu já olhei para o meu guarda-roupa várias e várias vezes e fiz uma sacolada de roupa e cheguei a mandar mensagem para as pessoas. Falar, fulano, tá aqui, eu tô te abençoando, é de coração, o Espírito Santo tá ministrando e é para você. E a pessoa chorar, falar, Tainara, muito obrigada, eu tava precisando mesmo, tinha dias que eu tava precisando de um short, de uma blusa, de um vestido. E não demorava muito, uma semana, 2 no máximo, vinha mensagem no meu celular, Thay, tem como você passar aqui em casa? Tem umas roupas para você. Thay, tem como você passar aqui em casa? Tem uns calçados para você. Tem algo que eu preciso te abençoar, tem algo que eu preciso te entregar. E isso sempre foi, eu digo assim, que uma facilidade. Eu nunca consegui me apegar pelo simples fato do Espírito Santo tocar profundamente no meu coração e eu permiti. E muitas vezes nós temos sim que permitir, porque às vezes nós estamos em silêncio, o Espírito Santo está em silêncio conosco porque nós não permitimos. Não permitimos o toque dele, não permitimos a voz sobre os nossos ouvidos. E eu permiti. E nessa permissão, eu fui sendo curada em algumas áreas da minha vida através deste ato de ajudar, de estar disponível, de não negar para o próximo, né? E é muito lindo isso. E logo depois que eu conheci a Val, pessoa maravilhosa também, quando eu conheci a Val, que nós fizemos o tratamento, né, da psicanálise, foi um divisor de águas na minha vida.
eu tinha muita questão em ajudar os outros de fora e não ajudar os outros dentro de casa. Às vezes eu fazia assim, por direcionamento, não também assim de qualquer jeito, eu fazia por direcionamento. Só que quando o Espírito Santo falava para mim, faz pelo seu esposo, dá isso aqui para o seu esposo, faz isso para o seu esposo, eu não fazia. E aí aconteceram várias coisas que me fizeram despertar. E depois que eu conheci a Val, nós passamos pelo processo do tratamento juntas, eu consegui olhar para meu esposo diferente e tudo começou a fazer mais sentido ainda. Eu fazia por ele, fazia pelos outros e o Senhor fazendo por mim. E até hoje é assim. Eu não tenho mais dificuldade em abrir como eu tinha no passado, pelas pessoas. E hoje também eu não tenho dificuldade em fazer pela minha casa o que eu não fazia antes. Eu não tenho mais aquela dificuldade em me doar pelo meu esposo, em me doar pelas pessoas, mas lógico, tudo no limite, porque que nem a Dai falou, nós temos sim que trabalhar para o reino, mas nós temos que nos cuidar. Cuidar de nós é importante. E foi algo que eu fiz depois que eu conheci a Val. Comecei a me cuidar, comecei a buscar mais de mim. E mais de mim no Senhor. Não é só buscar mais de mim, é buscar mais de mim no Senhor, buscar a minha identidade no Senhor. E eu só tenho a agradecer a Deus por todas as pessoas que Ele colocou na minha vida. A Dai foi uma das pessoas maravilhosas que me ajudaram no processo. Cheguei de madrugada na casa dela chorando já. Eu não quero mais, eu não aguento mais. E ela só olhou para mim, pois é. E aquilo ali foi algo que me mudou, foi algo que o Senhor me forjou, né? E eu até me emociono em falar disso, porque foi um processo bem delicado, na qual eu passei, que o Senhor, Ele não me desamparou. Por mais que eu tentei fugir. Eu tentei calar a voz do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu mesma tentei fazer isso, porque eu não queria mais. Mas porque eu não estava fazendo aquilo dentro de casa que eu precisava fazer. E me doar também, não me apegar às coisas, não é só aos outros fora, é aos de dentro de casa também. Amar o próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar o próximo se você não se ama? Buscar me achar em Deus foi o necessário para esse processo. E é isso, meninas, que eu tenho para passar para vocês. E falar para vocês que o Espírito Santo ele faz, mas nós não podemos calar a voz dele, nós temos que seguir. E seguir o direcionamento dele é muitas das vezes renunciar às coisas que você queria fazer para os outros e fazer para os de dentro de casa. Amém? Amém, obrigada. Obrigada pela sua fala aqui, né? Nos abençoando. E que o Senhor continue, né, gente, usando ela para abençoar, porque, inclusive, eu também fui abençoada. Eu ganhei um creme, uma máscara de cabelo da Eudora que ela me deu. Ela desapegou mesmo, gente. Aquele dia lá na igreja que eu fui para Sinop, no evento lá das pastoras, e aí alguém falou para ela que aquela máscara, ela tinha acabado de comprar a máscara, e aí falaram que não era bom, né, porque o cabelo cacheado não era muito bom. Aí eu falei, eu olhando, e gente, eu tava já dias sondando, querendo uma máscara, vocês não estão entendendo do mistério, eu queria uma máscara aquela da Eudora. Aí ela me deu a máscara, glória a Deus. Ah, maravilha. Que bem, então a gente fica muito feliz, né, em ouvir e entender, né, todo o processo, claro. Uma hora eu vou trazer ela aqui para trazer você, Thay, para trazer uma palavra, contar seu testemunho completo aqui para os meninos, que eu sei que vai edificar muito a fé, né, de todos que ouvirem. E a gente sabe que é um processo, meninos, né? Muitas vezes a gente fica olhando, nossa, mas para mim está demorando, por que para elas foi assim, né? Tão novinha, já contando tudo isso de testemunho, né? As meninas aí, ó, tanto a Thay, né, ainda mais jovem, uma jovem mesmo, né? E a Dai também, e
Aí, às vezes você que está aqui, ou que vai ouvir depois ainda, gente, que eu não parei a gravação, ia parar aquela hora, não parei a gravação, vai estar ouvindo e vai falar assim, nossa, mas eu já estou com 50. Ai, gente, estou com quase. Mas eu já estou com 60, né? E tal. E aí fica se comparando, né? Que foi o que a Dai falou. E não se compare, cada um tem o seu momento, o seu processo. Deus usa pessoas, Deus é estrategista, né? Ontem eu conversei com alguém que eu fiquei, assim, maravilhada com o testemunho dela. Ela me mandou uns áudios, e daí ela falando, gente, ela encontrou a cura total em Jesus quando ela se converteu. Isso não acontece com todo mundo. A gente sabe que existem processos e muitas vezes requer muitas terapias também, né? Cuidado, muita coisa. E no caso dela, ela me trouxe, assim, a cura que Jesus fez na vida dela, que Jesus mostrou todas as mazelas, digamos assim, da vida dela, todos os conflitos que ela tinha sofrido, desde lá do útero, trouxe desde o útero. Foi lindo o que ela me falou. Gente, nada mais é, o que Jesus fez com ela, nada mais é do que virá-la do avesso, que eu falo que no método CDA, né, na terapia, a gente vira do avesso, levando ela desde o útero e mostrando para ela que estava curando as dores dela, desde lá do útero, e depois feridas paternas, enfim, tudo que ela vivenciou, que ficou tão ruim depois, né, questão do casamento e tal, mas o dia da conversão dela, Jesus levou ela para esse lugar e ela se curou, e hoje ela ajuda pessoas, e ela manda pessoas vir para mim, para fazer terapia. Ela já atende várias pessoas que ela indica, ela fala, ó, né, vai, cavalo e tal. Ela não fez a terapia, porque Jesus curou ela, e existe pessoas que Jesus vai curar como um todo, né? Eu sempre falo isso, gente, Jesus faz de forma linda e extraordinária, mas existem muitas situações que nós precisamos, né? Aqui hoje nessa sala tem inúmeras pessoas que já fizeram terapia comigo. A Dai já fez, né? A Dai já vinha no processo de cura, já há um tempo. Ela tem uma excelente pastora, né? Que é a pastora Daiane, também é amiga querida, muito especial. E que já, né, pastora dela, são homem e mulher de Deus, já vinha num processo lindo de cura, e depois, né, Deus usou a minha vida ali na conferência de mulheres, com a qual eu fui ministrar, né, naquele dia, que foi um dia inteiro lá, e depois disso ela teve a oportunidade de passar pela terapia comigo também. Quem é aluna sabe, tem os atendimentos dela lá dentro da plataforma, né, quem é aluna já viu os atendimentos, que está lá dentro da plataforma, né, Dai, que eu te atendi lá. E olha só, foram o quê? Duas sessões apenas. E Deus, né, me usou como ferramenta para destravar algumas coisas na vida dela. E depois, olha o quanto ela buscou também espiritualmente. Ela já buscava, mas olha quanto movimento ela fez para estar no lugar que ela está hoje, entende? Então, muitos movimentos a gente precisa fazer. A Thay falou, olha o movimento que ela precisou, olha tudo que ela vivenciou em Deus, mas ela também, ela fez a terapia, né? Ela buscou em Deus, ela buscou nas fontes que Jesus foi mostrando para ela, ó, minha filha, vem aqui, vai, né, vai. E ela foi obediente, ela foi de encontro com o que o Senhor preparou para ela. E eu sei que não é diferente com cada um que alcança. A gente tem muito a melhorar e alcançar em Deus, né? A gente tem muito, mas quando a gente se posiciona, Deus faz, né? Gente do céu, já é tá tarde já. Mais alguém quer dar um testemunho sobre a palavra de hoje? Vou abrir para mais uma pessoa, daí a gente encerra. Meu Deus, não, os maridos vão ficar sem comida hoje. Alguém quer falar ou não? Não precisa se calar para sempre, tá? Se não falar hoje, vamos ter outras oportunidades. Ô, Val, enquanto alguém não se manifesta, só quero trazer algo aqui bem rapidinho. O Senhor tem cobrado algo de mim particularmente. Ele disse assim, filha, você vai viver de forma 100%. O que seria isso? Eu posso fazer isso porque não é errado.
eu posso conduzir minha vida dessa forma porque não é errado. E o Senhor está falando para mim, filha, eu quero de você totalidade. Totalidade. O que o Senhor Jesus faria nesta situação? Entendeu? Então, assim, o Senhor fala para mim, fidelidade em tudo. Lealdade em tudo. Em relação a mim e a sua palavra. Entendeu? Porque é difícil seguir à risca o que está na palavra de Deus? Não é fácil. Quem diz que é fácil, talvez não está vivendo da forma correta. Não é fácil viver 100% o que está na palavra do Senhor. Mas Ele tem exigido isso de mim. E eu tenho sido criticada, e eu acho maravilhoso isso, porque agora eu entendo que esse é o caminho, né? Quando as pessoas estão te olhando de forma diferente, quer dizer que eu estou na contramão do mundo, né? É sobre isso, aquela palavra lá em Timóteo, que a internet, ela romantizou e disse, Timóteo, eles podem, você não. É sobre isso que eu estou vivendo. O Senhor tem cobrado coisas de mim, assim, e eu não tenho tido problema em abrir mão, né? Então, é sobre isso, o Senhor está falando, eu quero 100%. Com Deus, é sim, sim e não, não, né? Então, ele falou para mim isso, filha, eu quero que você viva de forma total para mim, né? E eu vejo, esses dias aconteceu uma situação que alguém quis fazer uma simpatia para alguma uma cura, né? Os antigos faziam muito isso. Não quero entrar assim nos termos, porque eu sei que a gente pode estar ferindo a fé de alguém, mas não é sobre isso. E o Senhor falou assim, não é assim que funciona. O Senhor não precisa de atalhos, você não precisa de nada místico para que aconteça. É sobre eu. Busque a mim. E eu falei não para aquela pessoa, né? Declarado. Eu falei assim, não, eu não faço simpatia. Eu não gosto. O Senhor não quer, né? Tipo, mas eu falei, eu não gosto. Aí a outra assustou assim, me olhou assim, nossa, né? Então é sobre isso. Se agrada ao Senhor, vai desagradar muitas pessoas. Entenda isso. Que para agradar a Deus, você vai ter que desagradar o homem. Esteja pronta para isso. Esteja pronta para ser vista como a chata, como até fanática. Eu recebi o nome de fanática, sabe? E eu não vejo mal nisso, porque a mulher do fluxo de sangue me ensinou sobre isso, hoje e sempre quando eu leio sobre a história dela. Precisamos, então, se esse é o nome, ser fanáticas pelo Senhor, né? Dizer sim para Ele o tempo todo. Senhor, não é o que eu quero, não é assim que eu gostaria. E dizer sim para Ele. É maravilhoso. E Ele vai amoldando o seu coração para que você comece a aceitar a forma que Ele quer conduzir a sua vida. Vai ficar leve quando você aceita. E entende que para agradar a Deus, essa é a palavra. Para agradar ao Senhor, muitas das vezes você vai ter que desagradar. Até mesmo o seu marido. E aqui eu não vou dizer que, não estou indo contra a palavra de Deus, que diz que a mulher deve ser submissa ao homem, ao esposo. Não é sobre isso. Não estou dizendo que a mulher deve ser insubmissa a ele. Não é sobre isso. Mas, quando se refere à palavra do Senhor, se ele se submete tanto quanto você está se submetendo. Porque alguns esposos ainda não são convertidos, né? É sobre esse fato que eu estou falando. Meu esposo foi agora em março que ele se batizou. Inclusive, é outro testemunho para uma outra live, que eu sei que vamos ter mais oportunidades, né, Val? E o Senhor converteu o coração do meu esposo a partir da vida que eu levava. Ele me via dizendo não para muitas coisas que ele dizia sim. Ele viu Deus fazendo coisas na minha vida que não estava fazendo na dele. E ele, a partir disso, começou a me olhar com outros olhos. Foi aí que ele desejou se render ao Senhor. Não foi quando eu falei que ele precisava se render, não foi quando eu pedi para ele se converter, foi quando eu vivi a mudança na minha vida, né? A minha mudança de forma radical, que ele começou a entender que ele também precisava buscar para ele poder caminhar lado a lado comigo, certo? Então é sobre isso. O Senhor, ele deseja isso de nós. Que mesmo que eu vá contrariar alguém, algumas pessoas, mas por amor a ele. E não tem nada melhor. Deus, ele se alegra com isso. Não tem nada que mova mais o coração do Senhor quando você diz sim para ele. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Davi pecava, Davi errava, Davi transgredia,
Davi adulterava, Davi matava, mas Davi nunca negou o Senhor. Davi sempre se rendeu, Davi sempre se arrependeu. Ele era sanguinário, mas ele também, ao mesmo tempo, era um homem totalmente voltado ao Senhor. Quando ele enfrentou Golias, ele não falou assim, eu vou na força do meu braço, eu vou porque o Senhor irá comigo. Então, é sobre isso. Que você, mulher, entenda, você vai desagradar algumas pessoas para agradar o Senhor e tá tudo bem. Ele te justifica. O Senhor te justifica. Amém. Posicionamento, né? Posicionamento. Rendição. É por aí. Gente, vou me despedir aqui, então. Agradecer mais uma vez a Daiane, agradecer vocês, meninas, que participaram conosco hoje, deixando aqui, encerrando essa gravação, que é mais um Biblioterapia para a glória de Jesus, com o nosso 1%. Toda quarta-feira, às 10 da manhã, no horário de Brasília, nós estamos aqui, enquanto o Senhor assim nos permitir, né, meninas? Vamos estar sempre aqui e tem sido muito precioso esse tempo que nós temos passado aqui. Deus abençoe.